questão, o Henrique, nós estamos passando por um momento de crise. Um momento de crise em que muito se fala, né, em realmente gastar na saúde e não fazer contas para salvar vidas. Porque não é só colocar o dinheiro na praça, o dinheiro tem que ter lastro. Não é só colocar e aumentar auxílios e cada vez mais liberar novos lotes, ou então gastar com mais tipo de políticas públicas nesse momento de exceção, porque uma hora a conta chega. E não há segredo, não há mágica, não há conta que feche, senão, né, qual que é a maneira que o Estado tem de receber alguns valores, e o principal é a receita. E a receita vem de arrecadação tributária. Para esse dinheiro ter lastro, alguém vai ter que suportar isso. E eu vejo como uma forma de fazer uma compensação com os valores que foram gastos e estão sendo gastos. Quem que vai sofrer na pele? Quem que vai sofrer na pele é o contribuinte, sempre. Sempre nós, sempre os empresários, sempre aqueles que pagam o imposto. Então a conta ela não fecha. Nós vamos ter que buscar lastro para todo o dinheiro que foi derramado no mercado. E a maneira de se fazer isso, às vezes, é o quê? Cogitar uma nova CPMF, cogitar uma nova arrecadação tributária para que, de imediato, a curto e médio prazo, né, esse dinheiro que foi jogado no mercado seja lastreado. Não há mágica. Não é só imprimir dinheiro e sair distribuindo. Uma opinião minha aqui, desculpa, Morgantini, mas é de uma desonestidade intelectual monstra o que você coloca aqui, de uma maneira derramada, de perguntar que dinheiro que foi colocado pelo governo federal durante esse período de pandemia. É de uma desonestidade intelectual para os ouvintes que nos escutam, para nós que estamos aqui na mesa, porque, primeiro, vamos colocar cada ponto no seu devido lugar. Quando você vem com esses dados do TCU, de 30% do dinheiro que deveria ter sido repassado, eu só vou dizer uma coisa. Primeiro, uma crise, dada uma pandemia mundial, ela não é só crise de transferência de dinheiro, de recurso, é de uma diminuição de arrecadação também. Então, primeiro, para continuar, o governo ele não arrecadou da mesma maneira, da mesma forma com que vinha arrecadando devido à pandemia. Segundo, eu vou falar aqui alguns números, Morgantini, para você que nos escutam aqui, só nos primeiros 20 dias de pandemia que foram liberados pelo governo federal, para não dizer que investimento, que dinheiro. Um pacote de 147,3 bilhões que foi liberado pelo governo federal. Algumas medidas básicas aqui. 83,4 bilhões em ações com foco em idosos mais pobres, inclusão de 1 milhão de pessoas no Bolsa Família, antecipação de pagamento de 13º dos aposentados e pensionistas, liberação do saque de FGTS, suspensão de pagamento do FGTS do Simples Nacional por 3 meses, corte em 50% das contribuições do Sistema S, que é uma arrecadação do governo federal, diminuição de juros, zerou algumas alíquotas de imposto de importação, ou seja, alguns impostos ligados para a área médica, para poder arrecadar, o governo zerou, o governo deixou de arrecadar, destinação do saldo do DPVAT para o SUS, auxílio emergencial para os trabalhadores. Então, por favor, a gente falar e jogar tudo no mesmo tacho aqui, e não houve nenhum tipo de medida adotada e que não tem um porquê, por exemplo, um aumento de imposto agora é de uma desonestidade muito grande com os dados e os números que a gente tem. E não demorou muito para a gente ver a turma do devemos gastar a qualquer custo, né, já criticar uma medida, né, ou uma dor a mais ali, quando tem que lastrear os valores. Não demorou demais, foram 5 meses, menos de 5 meses, o Morgantini já se voltar e colocar na turma agora da responsabilidade fiscal e tributária. Mas ok, Morgantini, quando você diz aí do desgoverno, a falta de liderança, a falta de investimento na pandemia, e coloca um discurso emocional bem no meio quando nós estamos falando de imposto, de arrecadação e de valores, né? Você esqueceu de combinar com a opinião pública, do desgoverno. Você esqueceu de combinar com quem vota, porque creio eu que um governo, né, numa república, ele é medido a sua eficiência e o seu grau de eficiência por intenção de voto. E nós temos algumas pesquisas recentes, inclusive uma de uma semana atrás, que saiu e que nós vemos, né, que o atual presidente da República, no meio de uma pandemia, tem se fortalecido, né, quanto à urna eletrônica. Inclusive com o que era Luiz Inácio Lula da Silva. Em primeiro e segundo turno ele ganha em todos os cenários. Inclusive, contra o Haddad ali, um aumento, né, nas suas intenções de voto no Nordeste. Então, assim, o que eu volto a dizer e volto a defender, quando a gente joga e faz um discurso, né, generalista de cadê o dinheiro, onde foi colocado, e o TCU colocou 30% e não foi feito nada, vamos voltar
Vamos recuar? Vamos sim ser honestos com o nosso ouvinte que está do lado de lá?